Amados, eu estou muito feliz em estar aqui com os irmãos. Estou feliz em estar com Semeia, minha esposa aqui. Nós temos 2 filhos. Os 2 estão fazendo seminário. Um é casado, vai ser pai agora em julho. E o outro é solteiro, deve casar no próximo ano. Eduardo Júnior e Samuel. Eu estou muito feliz com o que Deus tem feito na nossa família. Deus tem nos abençoado de uma maneira riquíssima. Deus tem tomado conta da nossa família. E eu gostaria de abençoar a sua família com a palavra de Deus. Amém? Você vai abrir a sua Bíblia? Vamos ver quem é bom de Bíblia. Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 3 até o versículo de número 6. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. E o muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Eu e o meu povo temos pecado. Levante a mão só quem já pecou na vida. Levante aí. Meu Deus do céu, que igreja de pecador, né? Que igreja de pecador. Mas quantos já tiveram seus pecados perdoados no sangue do Senhor? Então vamos orar agora. Amado Deus, nós louvamos o teu nome, porque nós não somos nada, não temos nada, não merecemos nada, mas pela tua graça os nossos pecados foram perdoados, e agora nós somos teus, Pai, e a tua palavra nos garante que nada, nem ninguém pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Obrigado pela iniciativa em nos amar, obrigado pelo teu perdão sobre nossas vidas. E, ó Pai, nós queremos pedir uma bênção especial sobre nossas famílias nesta noite, pois oramos a Ti e o fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Quantos aqui têm familiares aqui presente hoje? Quem tem família aqui perto? Eu vou pedir a você, se você não estiver perto de alguém que é da sua família, sente perto de alguém agora da sua família, por favor. Se você estiver distante, vai lá. Filho, pai, esposo, esposa, genro, sogra. Sogra é parente? A gente bota no pacote, vai lá. Sogra também vale até a sogra. Senta perto da sogra. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pela sogra. Então senta perto aí da sogra, do sogro, porque eu quero meditar com você. Espaço pessoal, o espaço VIP da terceira estar aqui para a família do pastor. Eu quero compartilhar com você sobre reconstruindo os muros da sua família. Amados, existem 2 tipos de muros. Algum tempo atrás, os irmãos ouviram falar sobre um muro famoso no mundo e que caiu. E a queda deste muro simbolizava algo especial para a humanidade. Era um muro de Berlim, o muro que estava destruindo, ou destituindo, melhor, que estava acabando com o regime sobre determinado povo que vivia simplesmente escravizado, sem nenhum tipo de liberdade. Os muros em nossas casas, eles servem para 2 coisas. Quantos aqui moram em uma casa que tem muro? Quem mora em casa que tem muro? Graças a Deus. Quase todos aqui moram numa casa que tem muro.
Os muros servem para nos proteger, para dizer ao invasor, para dizer àquele que não foi convidado, para dizer ao ladrão: olha, daqui para lá é o seu lugar, daqui para frente pertence à minha família. Este é o muro que protege a minha família. Mas existem muros que nós construímos dentro das nossas casas, muros que servem para nos separar dos nossos familiares, muros emocionais, muros espirituais, muros que nos levam a viver de uma forma desrespeitosa dentro das nossas casas, muros que distanciam pais e filhos, esposo e esposa, muros que distanciam pessoas dentro da própria igreja. A palavra de Deus diz que Neemias, ele chegou diante do rei Artaxerxes, e o rei percebeu que o seu semblante estava decaído, triste. Como é que o rei vai estar preocupado com o semblante de um serviçal? Ele era copeiro do rei. Ele era aquele que servia água, servia suco, servia, vamos trazer para o nosso Brasil, um cafezinho, servia a comida. Ele era o copeiro, ele tinha como função principal alimentar o rei, ele levava diante do rei as melhores iguarias, e o que fez o rei entender que o seu coração estava cheio de tristeza, porque diz a palavra de Deus que o seu semblante estava decaído, o seu coração estava triste. Isso, portanto, não era habitual na vida de Neemias. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias, ele chegava diante do rei com toda a imponência, chegava louvando o nome do seu Deus, agradecido por tudo quanto Deus havia feito sobre a sua vida naquele dia, na sua família. Ele agradecia a Deus por todas as coisas, porque ele tinha um compromisso com Deus. A Bíblia diz: chegou um dia que ele chegou diante do rei e o seu semblante estava triste, ele estava cabisbaixo. E o rei perguntou a ele: o que é que está acontecendo? O rei o sacudiu, o rei o saculejou, o rei o inquiriu, o rei começou a requisitar coisas que somente o seu coração sabia. E ele começou a perguntar: Neemias, o que é que está acontecendo com você? Não é normal a você, não é normal no seu comportamento, esse tipo de relacionamento, você está para baixo. E ele diz assim: sabe por quê? A minha família, os meus amigos, os restantes que estavam lá no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Mas não somente isso, rei. Existe uma coisa: o muro de Jerusalém está fendido, cheio de fendas, de rachaduras, está caído, e as suas portas queimadas a fogo. O que tem a ver o rei com Neemias? O que tem a ver o rei com um serviçal? Amados, quando o homem é um homem de Deus, quando o ser humano é alguém que tem comprometimento e não apenas envolvimento com a palavra, quando ele traz sobre si a responsabilidade de servir ao Senhor, a palavra de Deus diz que Deus faz com que até os seus inimigos tenham paz com ele. E o rei olhou para ele e disse: não, eu prefiro ver o seu coração alegre, eu prefiro ver aquele Neemias que entra aqui cantando, assobiando, pulando, glorificando o seu Deus. O que é que eu posso fazer por você? E ele disse: eu preciso voltar à minha família, eu preciso retornar à casa dos meus pais, eu preciso retornar à casa dos meus amigos, eu preciso reconstruir os muros da minha família.
Eu disse que há dois tipos de muros. Temos um muro, que é a proteção. E esse muro vem lá dos altos. Vem de Deus. A palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra do mal. A palavra de Deus diz que Satanás e os demônios estão ao derredor, estão lá do outro lado da rua, mas próximo daquele que teme ao Senhor está o anjo do Senhor. O escudo do servo do Senhor é o muro que o Senhor preparou para aqueles que confiam no Senhor. Mas Satanás tem colocado, a Bíblia diz no texto que nós estamos lendo, um pouco mais adiante vai aparecer o nome de duas pessoas, Tobias e Sambalate, dois estafetas do inferno. Estafetas são capetas, capetas não, lapetas, senão eles ficam com muita intimidade, não é nada de capeta, é lapeta, nada de intimidade, é lá. Dois lapetas que estavam o tempo todo falando palavras de miséria, palavras de não vai dar certo. Quem vai levantar os muros? Quem pode fazer um povo caído se restituir? Amados, a palavra de Deus diz que, no versículo 6, a palavra de Deus diz que ele diz assim: Senhor, a partir do versículo 5, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto, que guardas o compromisso e a benignidade, a capacidade de fazer o bem para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias aprendeu que tinha um muro que o protegia, e esse muro chamava a fidelidade do Deus a quem ele servia, diante de quem ele se prostrava, e ele disse: Senhor, eu e o meu povo, nós pecamos, eu e a casa do meu pai, nós pecamos, mas Senhor, Tu és o Deus que guarda o conserto, que guardas a benignidade. Eu não estou fiado nos nossos merecimentos, mas na Tua palavra e na Tua fidelidade. Senhor, estou diante de Ti não é porque o meu povo merece, é porque Tu não mereces ser envergonhado pelo Teu povo. Hoje nós temos os Tobias e os Sambalates da vida. Nós temos, se você observar hoje, qual a novela que não tem pelo menos um caso de traição? Um triângulo amoroso. Qual a novela que não tem um espaço em que alguém está querendo subir na vida, mas pisando na vida de outra pessoa? E é interessante que os Sambalates e os Tobias da vida, os estafetas, os mensageiros de Satanás, vão lançando dentro das nossas casas, por cima do muro, vem por cima, vem pela antena, e leva para o interior da nossa casa coisas com as quais nós vamos nos acostumando. E vamos nos acostumando de uma forma tão grande que começamos a torcer para que aquele saradão fique com a mulher do outro na novela. E vamos achando isso como uma coisa muito comum. Quantas vezes temos cristãos que estão envolvidos com o BBB, o Big Brother Brasil? É interessante que há pessoas que pagam até TV a cabo, porque vão ter especialmente algumas cenas que outras pessoas, outros mortais não têm. Olha, é exclusivo para você o que acontece no BBB, enquanto os outros não sabem, está acontecendo lá por trás dos bastidores. Prostituição, promiscuidade. Seja pelo menos inteligente. Quer gastar menos? Compre uma revista Playboy. É uma só. O cristão tem a obrigação de, no mínimo, ser
inteligente. O seu dinheiro é ganho com sacrifício, porque ele não rouba, ele trabalha para adquirir aquilo que o Senhor lhe deu. E ele pega o seu dinheiro e ele começa a injetar o seu dinheiro em coisas que começam a contaminar a sua família. Quantos pais e filhos agora já não têm mais como se comunicar? Pais que ligam para os filhos: filho, abre a tua caixa de e-mail, porque eu passei agora um recado para você. Esposo e esposa que se comunicam através da virtualidade, porque já não há mais comunicação na família. Porque as organizações Roberto Marinho é que determinam quanto tempo a família pode conversar em casa. Quando ela faz aquele plim plim, agora é hora do comercial. Então a família começa a conversar, cada um se ajeita, faz alguma coisa, e ele não está nem preocupado, porque quando fizer plim plim de novo, todo mundo volta e vai estar ali diante da telinha para saber o que a mídia tem para a sua família. São muros que separam e não percebemos. Hoje os irmãos estão acompanhando, naturalmente, toda essa questão do que eles estão chamando hoje de homoafetividade. A igreja tem que se levantar contra isso, é papel da igreja. A igreja não tem que se intimidar, a igreja tem que dar a sua cara à tapa. A igreja tem que mostrar que ela está protegida por um muro chamado santidade, e ela não abre mão disso. Ela não abre mão de servir ao seu Senhor. Houve um momento, com todo respeito àqueles que porventura o são, ou as famílias que têm alguém, com o exemplo que eu vou dar, mas houve um momento em que quando se tinha dentro de uma família alguém voltado para a homossexualidade, as pessoas chegavam a ter vergonha, os pais mudavam de lugares, as pessoas ficavam tristes. E hoje as pessoas veem, inclusive dentro de muitas igrejas, o que é que tem? Nada a ver. Cada um tem o seu direito de escolha. Não tem o direito de escolha. Não é que cada um tem o seu direito de escolha. Cada um tem o direito de ter que assumir diante de Deus os seus pecados. Isso sim. A igreja não pode ficar passiva, de braços cruzados, esperando acontecer, esperando que venha um anjo falar ao mundo aquilo que a palavra de Deus confiou a nós, homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus. Recentemente eu preguei numa igreja, lá em Magé, cidade próxima, lá no Rio de Janeiro. Terminei de pregar, alguém me chamou lá fora e disse: pastor, nós precisamos que o senhor converse com um amigo seu, um pastor amigo seu. Ele está muito para baixo. Eu disse: mas o que é que está acontecendo com esse pastor? Pastor, como o senhor sabe, ele tem 3 filhos. O mais velho casou, a menina casou, o mais novo de 17 anos saiu de casa porque ele disse ao pai que estava assumindo que agora era homossexual. Agora imaginemos um homem de Deus, conheço, sei que é um homem comprometido com a palavra de Deus, ele pregar a palavra de Deus, e Satanás está tirando proveito da vida de um filho dele. Você sabe o que isso significa? E nós estamos vendo as coisas acontecerem pacificamente. Significa que se aquele homem cair, um grande rebanho deixará de ser alimentado, e isso é estratégia de Satanás, de Sambalaque, isso é estratégia do inferno, isso é estratégia para atingir a igreja. A igreja precisa reconstruir os muros, a igreja tem que se levantar, a igreja tem que orar, a igreja precisa depender de Deus.
A palavra de Deus diz que Neemias foi ao lugar certo, a pessoa certa e pediu a coisa certa. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, aliás, atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos, para que ouças as orações dos teus servos, que hoje fazemos perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, os teus servos. O grande problema é que hoje as pessoas já não querem ser mais servas do Senhor, as pessoas querem ser patroas do nosso Deus. As pessoas querem dizer a Deus como é que elas devem ser. As pessoas hoje já não querem mais se submeterem à vontade de Deus. Há muitas pessoas que estão louvando o nome do Senhor. Louvar o nome do Senhor, isso é muito simples. Até Satanás louva o nome do Senhor. A Bíblia diz que a Bíblia não diz que Deus procura os que o louvam. A Bíblia diz que Deus procura os que o adoram. Sabe qual é a diferença entre louvar e adorar? Louvar é quando eu digo o Senhor é santo, o Senhor é grande, o Senhor é cheio de amor. Quando eu falo dos atributos de Deus, quando eu falo da grandeza de Deus. A Bíblia diz que um dia manifesta a glória de Deus a outro dia, uma noite manifesta a glória de Deus a outra noite. Ou seja, a natureza também louva, os pássaros também louvam, as pessoas louvam. Mas adorar é se quebrantar diante do Senhor. Louvar é levar a Deus a exaltação. Adorar é trazer Deus até onde eu estou. O salmista compreendeu isso quando ele disse: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Jacó reconheceu isso quando ele disse: eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Qual é o teu nome? Ele confessou: olha, eu não tenho merecimento. Sabe qual é o meu nome? Jacó. Sabe o que significa? Suplantador, enganador, cambalacheiro, enganador, aquele que usurpa o que é do outro. Eu sou alguém que, quando eu expresso o meu nome, todos fogem de mim. Eu sou o enganador, Senhor, mas eu não vou te deixar enquanto não mudares a minha vida. Isso é quebrantamento, isso é buscar a Deus em adoração. A Bíblia diz que Neemias orou. Aí o rei disse: vai lá, resolve o que você tem que resolver. É interessante que a Bíblia vai dizer lá no capítulo de número 4, versículo de número 6, assim edificamos o muro, e todo o muro se encerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Amados, percebam bem o que a palavra de Deus está dizendo. Neemias disse para o rei: olha, o que eu ouvi é que os muros foram derrubados. Quando alguém começava a criar, a edificar uma cidade, a primeira coisa que se construíam eram os muros, que os muros serviam de proteção contra o inimigo. Ali dentro eles podiam plantar, ali dentro eles podiam criar os seus filhos, ali dentro eles podiam proteger as esposas, ali dentro dos muros, significava que agora Jerusalém não tinha nenhuma proteção, qualquer inimigo podia entrar. Dentro da casa de muitos crentes, qualquer inimigo está entrando. A falta de moralidade, a falta de amor, a falta de respeito, a falta de oração, muitos inimigos estão entrando dentro da casa de muitos crentes. Ele disse que ele edificou o muro até a metade, por uma razão: porque o coração do povo estava inclinado. Sabe que inclinado? Klinos, abaixado. Sinal de adoração ao Senhor. O coração do povo se inclinou a adorar. Eles não tinham nada, eles não tinham mais condições de levantar os muros, mas Neemias tinha um Deus provedor, tinha um Deus dono da prata, dono do ouro, um Deus que procurava lá de cima verdadeiros adoradores. E encontrou em Neemias
E eu posso imaginar Neemias juntando com as pessoas, pegando as cinzas, irmãos, das cinzas, levantando muros das cinzas. Eles não contrataram uma grande empreiteira para fazer os muros, estavam reconstruindo das cinzas. Há muitas cinzas em nossas famílias. Geralmente nós queremos contratar uma empreiteira porque nós começamos a terceirizar a culpa. Olha, se o meu marido fosse cristão, uma coisa seria diferente. Se a minha esposa fosse mais consagrada, seria diferente. Se os meus filhos fossem mais obedientes, para de terceirizar a culpa. Isso não vai te levar a nada. Planta os teus joelhos no chão e clama pela misericórdia do Senhor. Pede ao Senhor Deus Todo-Poderoso que das cinzas levante muros na vida da sua família. É interessante que muitas pessoas amaldiçoam sua própria família. Pais que dizem dos filhos: esse não tem mais jeito. Amados, a nossa palavra, ela tem poder. Quando Deus nos criou, a palavra de Deus diz que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos deu a capacidade de pensar, de decidir, de tomar decisões. Ele nos deu a palavra de criar. Quando Deus criou o universo, a ferramenta que Ele usou foi a palavra. Haja luz quando não existia luz. Ele não disse: apareça a luz que está escondida. Haja luz, e a luz foi criada. Ele chamou Adão e disse: Adão, comece a dar nomes. Tudo que você colocar o nome, por esse nome será chamado. Comece a chamar a bênção pelo nome. Comece a dar forma, através da palavra, aquilo que Deus quer fazer na vida da sua família. Desafie a sua família. Coloque uma semana sem ver televisão. Faz um jejum de televisão. E no horário da novela, ou no horário que você mais assiste, coloca a sua família de joelhos diante do Senhor. E você vai ver o que vai acontecer na vida da sua família. O Senhor vai restaurar sentimentos que já estavam frios. Maridos que achavam que já não amavam suas esposas. Esposas que achavam ou desconfiavam dos seus maridos. Filhos que já não amavam mais o pai com intensidade. Pais que não conseguiam um bom relacionamento com os filhos. Homens e mulheres que vão buscar das cinzas outros muros que vão proteger as nossas famílias em nome do Senhor. Mas eu quero concluir. A palavra de Deus vai dizer lá no capítulo 12 do mesmo livro de Neemias. A palavra de Deus diz lá a partir do versículo de número 27. A palavra de Deus diz que Neemias começou a colocar famílias para tomar conta do muro. Às vezes nós zelamos tanto pela igreja e fazemos bem. Não existe igreja maior do que a sua família. Bote isso na sua cabeça. Bote isso no seu coração. A maior igreja do mundo está dentro da sua casa. Dentro do templo é muito fácil. Eu boto uma roupa de pastor, uma gravata de pastor, uma bíblia de pastor, um sorriso de pastor, e todo mundo acha que eu sou santo. Eu quero ver dentro de casa, quando os meus filhos me veem como eu sou, quando a minha esposa me vê do jeito que eu sou, se eles me acham um homem santo, um homem comprometido com a palavra de Deus. Antes de Jesus instituir a igreja, Deus criou a família. E hoje estão tentando implantar um conceito diferenciado de família. Família é o homem, pai, e a mulher, mãe, e os filhos. É isso que a palavra de Deus fala. Geralmente nós encontramos adolescentes que dizem assim: você fala alguma coisa com adolescente? Ah, pastor, nada a ver. Nada a ver. Eu sei que nada a ver, mas pelo amor de Deus me ensine então o que é que tem a ver, porque nada tem a ver. E o que é que tem a ver?
muitos pais pecam porque terceirizam a educação dos seus filhos ao pastor da igreja e aos professores da escola dominical. Quem sabe você já foi um daqueles que disse: olha, se você não ficar quieto na igreja, o pastor vai te chamar a atenção. O pastor não é demônio, ele é pastor. A tia na escolinha vai te colocar de castigo. Ela não é demônio, ela é serva do Senhor. A responsabilidade é sua como pai e como mãe. Eu vim de uma família grande. Éramos 10, parecia até novela, éramos 10. Na igreja eram 2 bancos para nossa família. Minha mãe colocava pela idade, 1, 2, 3. Eram tantos filhos que ela chamava por número, né? Número 1, número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ela controlava do banco do outro lado, ela só olhava. Quando ela olhava, a gente entendia: em casa o couro vai comer. Você sabe quais foram as 3 primeiras coisas que Deus fez depois que Ele criou toda a terra? Ele criou o homem, a mulher e a vara de goiaba. O homem, a mulher e a vara de goiaba. Quantos aqui tomaram chá de goiabeira? Levante a mão. Aí. E está tudo servindo ao Senhor. Está tudo servindo ao Senhor, porque compreendeu que Deus fez papai, mamãe e a vara de goiaba. Aí a psicologia moderna diz: não pode bater na criança. Quem tem que dizer como cria meu filho não são os psicólogos, não são os políticos engravatados por trás de um gabinete. Quem tem que me dizer como eu devo criar o meu filho é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: não retires a vara das costas do seu filho, discipline o teu filho. Se eu não bater no meu filho, a polícia vai bater. Existe alguma lei para que a polícia não bata em nossos filhos? Quando nós batemos com amor, porque queremos a correção, porque queremos que lá na frente ele aprenda que com aquelas cinzas ele pode levantar muros que glorificam o nome do Senhor. Para concluir, a Bíblia diz que Neemias chegou e dividiu o muro por famílias. Olha a estratégia de Deus. Ele colocou vigias contra os inimigos. Um fica em cima do muro, olhando. O outro fica embaixo, olhando. Mas nós vamos dividir daqui até a esquina, família Alves. Da esquina até outra esquina, família Santos. Da outra esquina, outra, família Oliveira. Foi colocando aquelas famílias para tomarem conta do muro. Meus irmãos, se as famílias cristãs se levantarem em oração, nós vamos revolucionar o nosso Brasil. Hoje nós vemos um grupo que levanta 2, 3 milhões de pessoas em São Paulo. Eles fazem uma passeata e eles chamam hoje de orgulho gay. Orgulho gay. E o povo de Deus fica escondido dentro de 4 paredes com vergonha de dizer que só o Senhor é Deus. Certo pastor recebeu recentemente, por desacato de um desses líderes desse movimento, recebeu uma bandeira do movimento gay, entregou para ele e disse: pastor, o senhor recebe? Ele disse: recebo, com certeza eu recebo. Mas o senhor sabe o que significa essa bandeira, que é o arco-íris? Ele disse: eu sei. É o pacto do meu Deus com o meu povo, e que Satanás está tentando roubar e colocar para vocês. Essa bandeira quem fez foi Deus. A única coisa que é 100% de Satanás é o pecado e nada mais. Precisamos voltar aos muros que protegem. Para finalizar, meu irmão, a palavra de Deus diz que Jeremias olhou
para o Senhor e disse: Senhor, Senhor dos céus, grande e Deus terrível, que guardas o conserto e a benignidade, estejam atentos os teus ouvidos, abertos os teus olhos para a oração que eu faço. E no capítulo 4 a Bíblia diz: e assim edificamos o muro. O que Neemias tinha? Tudo o que ele precisava para restaurar os muros da cidade. Ele tinha um coração cheio de amor por Deus. Ele tinha um coração comprometido com a palavra de Deus. Um coração onde servir a Deus era o maior alvo. Quem está tomando conta da sua família? Seu pai, aquele chato. Sua mãe, aquela chata. Meu pai é quadrado. Pai redondo é escol. É quadrado. Você já viu que a palavra de Deus é quadradinha, retangular? Não tem que ser redonda, não. Não tem que ser redondo. Filhos, obedecei aos vossos pais, porque isso é justo no Senhor. Pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-o na disciplina, admoestação, orientação do Senhor.